E aí galera, beleza? Vitor Serão aqui do Programando Soluções e no vídeo de hoje eu vou mostrar sobre o Bootstrap View Modal. Vou mostrar como ele funciona e também vou mostrar um exemplo prático. O modal ele é uma caixa de diálogo flexível e estilizável que ela pode ser utilizado para vários casos de uso, como por exemplo, confirmação e remoção de registro, edição rápida, aviso para o usuário e entre outros. Por padrão, o modal do Bootstrap View conta com dois botões no rodapé, que são o cancelar e o OK. Esses dois botões eles podem ser personalizados. Por padrão, o modal pode ser fechado apertando a tecla ESC ou clicando no backdrop do modal. E isso facilita muito o uso do usuário. Eu já estou aqui com o projeto View configurado e caso você não saiba como configurar, eu vou deixar um vídeo aqui no card sobre como realizar a configuração inicial de um projeto View. O modal ele pode ser aberto de diversas formas. Uma delas é utilizando aqui o ID do componente. Então, aqui no caso eu tenho um bmodal, eu tenho um ID para esse bmodal e o botão que vai disparar a ação é esse daqui, ele tem uma prop e aqui ele tem esse vbmodal e esse ponto modal aqui, esse ponto meu modal é o mesmo do ID aqui. Então, só isso já vai fazer abrir o primeiro modal nosso. Então, vamos dar uma olhada na tela. Aqui eu só tenho um botão e se eu clicar ele já abre o primeiro modal. O outro exemplo de como fazer isso é, em vez de passar a própria aqui diretamente, simplesmente passando aqui como string dentro do VB modal e ele vai dar certo da mesma maneira. Certo? Ele continua abrindo o mesmo modal. Outra forma de abrir o modal, tirando essa daqui, é abrindo ele também via referência. Então, deixa eu só comentar esse daqui, vou liberar esse outro botão. Então, a ref ela é bastante utilizada, eu particularmente uso muito no meu dia a dia, e aqui a gente continua com o botão, porém esse botão ele chama um método, e esse método vai abrir o modal. Então, já deixei aqui. E, ó, aqui a gente faz thisRefs, e aqui o meu modal, que é a referência que a gente passou para o modal aqui em cima. Ó. Então a gente tem ref meu modal. Então vamos dar uma olhada. Olha, abriu esse outro modal de teste. E na ref, ele pode ser aberto dessa maneira que está aqui, passando aqui pelo colchetes e a string, ou também pode ser aberto passando ponto aqui direto, thisRefs.meuModal, e ele vai continuar abrindo normalmente. Então, continua abrindo aqui o modal. Outra coisa que dá para ser feito com esse modal aqui é personalizar o seu tamanho. Então, deixa eu voltar isso daqui. Deixa eu voltar aqui para cima. Vou comentar isso daqui. E vou descomentar esse primeiro botão. Aqui, a gente pode ter modais de tamanhos diferentes. Então, eu vou liberar esse primeiro para vocês verem o tamanho. Esse daqui é o modal maior. E para configurar ele é só passar esse size aqui. E aí tem XL, LG e SM. O XL é o maior modal que tem. Então ele vai ocupar quase que a tela inteira aí, ó. Então ele é um modal bem grande. O outro modal existente é o modal LG, que ele é um modal grande também, mas nem tanto quanto o outro. Olha, já mudou o tamanho aqui. E também tem o modal SM, que é o modal pequenininho. Só clicar aqui, ó, e ele já abre o modal pequeno. Então você pode personalizar o tamanho dessa maneira. Outra coisa que também dá para personalizar é caso eu queira colocar esse modal no centro da tela. Então, deixa eu abaixar aqui. Então, aqui, ó, o modal é só passar essa prop centered que ele já vai para o meio da tela. Ó, então, eu já abri esse modal aqui. Esse modal já está centralizado conforme a tela de qualquer dispositivo. Além dessas configurações de tamanho e alinhamento, o modal também pode ter suas cores personalizadas. Deixa eu liberar esse daqui. Ele pode ter personalizado a cor de fundo do header, a cor do texto do header, a cor de fundo do body, a cor do texto do body e do footer também a cor de fundo e cor do texto. Então, o modal ele vai ficar esse modal que a gente configurou desse jeito aqui. Então aqui tem uma cor de fundo configurada e uma cor de texto diferente. Aqui a cor de fundo do body é o light e a cor do texto preto.
E aqui a cor de fundo é um warning e a cor do texto preto também. Então, caso a gente queira mudar, é só a gente mudar essas configurações aqui. Essas configurações são passadas como prop aqui dentro do modal e isso daqui já faz toda a configuração de cores. Então, por exemplo, aqui em vez de warning, se eu quisesse danger, era só trocar aqui e o modal já vai ficar com cor diferente. Então, para personalizar as cores do modal, é só passar as props aqui dentro dele. Esse modal ele também pode ser personalizado via slot. E essa personalização é bem bacana porque você consegue mexer muito mais no modal. Então, você consegue personalizar tanto o header quanto o footer da maneira que você quiser. Então, no exemplo que eu trouxe aqui, a gente vai ter uma configuração de header e uma de footer. E no header aqui, a gente vai passar o vSlot. A gente usa um template vSlot modal header. E aqui a gente vai passar para dentro desse template quais funções a gente quer utilizar. Então, no caso aqui, eu vou querer usar a função de close modal. Aqui também poderia ser configurada a OK e a hide. Então, aqui dentro desse template, tudo que a gente colocar aqui, ele vai ser configurado no header do cabeçalho. Aqui poderia colocar também um template para o body, no caso não coloquei. E aqui temos o template de modal footer, que no caso para dentro do template a gente vai passar o botão hide e o botão OK. Esse modal vai ficar assim na tela. Aqui o botão fechar modal que a gente colocou no cabeçalho, que normalmente não tem. O cabeçalho, aqui o texto dele está alinhado para a direita, normalmente é alinhado para a esquerda. Aqui o conteúdo fica normal. E aqui, se vocês perceberem, a gente personalizou o rodapé também. E é dessa maneira que a gente faz para trocar os textos aqui desse botão, porque normalmente ele vem o botão cancel e o botão OK. Então aqui a gente trocou os textos para fechar e próximo e eles poderiam realizar alguma ação a partir daqui. Caso eu quisesse, eu também poderia ocultar qualquer um desses dois botões. Então essa é a personalização via slot. E aqui agora eu trouxe um exemplo prático também de como pode ser utilizado o Bootstrap View modal no dia a dia. E o exemplo que eu trouxe é um exemplo que ele serve para confirmação de exclusão de registro. Então aqui eu só vou ter uma tabela com os registros. Caso você queira saber como que funciona as tabelas do Bootstrap View, vou deixar um vídeo aqui no card também sobre como que ela funciona. E para cada registro ele vai ter um botão de remover e esse remover vai chamar um modal, certo? Então eu tenho aqui um bmodal com uma ref, um texto, só um texto de confirmação. Então tem certeza que deseja remover esse registro? E aqui ele vai aparecer dois botões, que vai ser o não e o sim, e o usuário vai poder escolher se ele quer realmente excluir ou não esse registro. Para funcionar isso daqui eu também vou liberar alguns métodos. E aqui nos métodos basicamente eu tenho, deixa eu só comentar aqui também, beleza? Aqui nos métodos basicamente eu tenho os itens da tabela, eu coloquei itens fixos mesmo, só para poder exemplificar, os fields aqui para personalizar as colunas dessa tabela, e aqui o método de exclusão no registro que vai simplesmente chamar o modal, ele não vai excluir, ele só vai aparecer o modal na tela. Então aqui vamos dar uma olhada. Já temos a tabela e quando a gente clica em qualquer registro desse, ele abre um modal de confirmação de exclusão. E aí o usuário do seu sistema vai poder decidir se ele quer realmente remover o registro ou não. E essa é uma boa prática de se fazer porque às vezes se o cara clicar aqui nesse botão sem querer, ele vai remover o registro direto. Então com o modal de confirmação você inibe esse tipo de problema. E isso facilita muito a vida do seu usuário. Então é isso, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curta esse vídeo. Se você quiser deixar qualquer sugestão, feedback, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Se inscreva no canal para receber os próximos conteúdos e nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Valeu!